Transição do sentido pessoal para o ser espiritual. No mundo do homem natural, 1 Coríntios 2,14. Aquele ser humano que não está sob a lei de Deus, existe o sentido pessoal de eu, que constitui a humanidade. Você me chama de Joel, mas eu me chamo de eu. O eu que eu chamo de Joel afirma ter uma mente por si próprio, que forma opiniões e conceitos baseados em contexto, família, raça, religião, política e educação. Por causa desse eu humano, Joel não vê ou escuta corretamente. Como resultado, o sentido humano de eu olha para você e, em vez de conhecer você como você é, imediatamente forma conceitos, opiniões e julgamentos sobre você. Se eu lhe dissesse qual é o meu conceito do que você é, você diria: "Oh, isso não sou eu. Você não me conhece. Eu não sou nada disso." Se eu pudesse falar com os políticos que eu não gosto e dizer a eles como eu os vejo, eles também diriam: "Eu não sou assim, de modo algum. Minha própria mãe me renegaria se eu fosse assim." Mas é assim que eu os vejo. Você faz exatamente a mesma coisa com a sua humanidade. Quando você olha para seus amigos, seus parentes ou seus inimigos, você forma conceitos e opiniões deles, acreditando que eles são assim, mas eles não são assim. A cada um de vocês deve chegar um momento em que você deixa de lado suas opiniões e conceitos e volte-se para dentro para deixar o Espírito prestar testemunho pelo seu Espírito. Quando você julga pelas aparências, enquanto você vê e acredita no bem e no mal, você não está sob a lei de Deus. Por mais surpreendente que possa parecer, você pode também aceitá-lo. O ser espiritual não faz julgamentos. Quando você faz a transição para o homem que vive por toda palavra que sai da boca de Deus, Mateus 4:4, você não faz julgamentos, mas sim cria um vácuo dentro de você, resultando em uma atitude de ouvir, e assim o julgamento divino pode ser processado. Então você descobrirá que nunca viu ou ouviu o bem e o mal, mas sim o homem e o universo criado por Deus são revelados para você. E você vê as pessoas sobre as quais você manteve julgamentos de um tipo ou outro sob uma luz completamente diferente. Mas não é que você tenha visto muitas coisas e muitas pessoas como o mal e agora então começa a declarar que elas são todas boas. Isso é um absurdo. Não lhe é dado chamar a cena humana de boa e nem chamá-la de má. Esse é o erro cometido por metafísicos que dizem: "Eu sou espiritual, você é espiritual ou ele é espiritual." Coisa que o tempo todo eles deveriam saber melhor, porque, mesmo que eles não possam ser capazes de ler os pensamentos dos outros, ao menos eles podem ler os seus próprios. Você não muda um instante de ver tudo mal para ver tudo bom. Não, você para de declarar pessoas ou coisas como boas. Não, você para de declarar pessoas ou coisas como boas ou más e permite que o julgamento seja processado dentro de você, porque então não será nem bom nem mal, mas espiritual. A palavra eu é o diabo, o que eu chamo Joel, e o eu que você chama de eu, o eu que é formado por influências pré-natais, familiares e ambientais. Mas, em um certo momento do seu desdobramento espiritual, algo acontece, e você é levantado fora ou acima do sentido do eu.
você descobre que esse eu, que vem formando julgamentos, opiniões e conceitos, não está mais lá e não é mais operacional. É claro que ele funciona até certo ponto. Talvez você ainda goste da mesma comida que você fazia antes, ou tenha o mesmo gosto por casas ou automóveis, mas, para além disso, há uma grande ausência desse pequeno eu, e você começa a ver sem formar um conceito, opinião ou teoria. Quando esta transição na consciência acontece e o seu eu pessoal está ausente, você pode ouvir sobre germes, infecção e contágio, ou você pode ouvir sobre seus inimigos sem reagir a eles, porque agora não há um eu mantendo uma crença sobre eles, um conceito ou opinião. As palavras germes, infecção, maremoto, guerra e bombas já não te enchem de terror, e a razão pela qual elas não têm mais poder sobre você é porque não há mais um eu ali. O medo é sempre provocado pela consciência de um eu pessoal. Eu não quero estar doente, eu não quero morrer, eu não quero ser escravizado, eu não quero ser limitado. Por causa deste eu pessoal, no momento em que algo com qualquer sentido destrutivo para esse eu é mencionado, este pequeno eu começa a se defender. O eu começa a ter medo, o eu começa a procurar por remédios. Quando você faz a transição para a consciência espiritual, no entanto, você descobre que não há um eu que precise ser protegido, curado, resgatado ou salvo. Em suma, não há mais eu, não há mais sentido pessoal de si, porque agora a visão do eu sou como Deus é revelada. Existe apenas um ser infinito, um eu divino, um infinito ser e eu sou isso. Se eu chamo a mim mesmo de Joel, ou se eu me chamo por qualquer outro nome, eu ainda sou eu. E com essa consciência, não há necessidade de um Deus para temer, um Deus para sacrificar ou um Deus para adorar. O único Deus que existe é aquela consciência infinita que é a inteligência, a substância e a lei de toda a criação, humana, animal, vegetal e mineral. Há um ser divino infinito que se manifesta como seu ser individual e o meu.